e sobre o que esperar do novo governo. Eu converso agora com o nosso comentarista político, José Lopes Feijó, e com o João Caires, secretário-geral da CUT São Paulo. Sejam bem-vindos, João Feijó, que sempre está aqui na telinha hoje, ao vivo, a cores. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom, em relação à eleição, ao resultado aí que deu vitória ao candidato Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral se falou muito em violência e truculência por parte do candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro. Vocês acham que isso será uma marca deste governo? Olha, se nós analisarmos o discurso dele, feito pelas redes sociais, logo após a sua eleição, ele não foi um discurso que foi modificado. Ele fez imediatamente uma fala de que o seu governo vai combater o socialismo, o comunismo, o populismo. Quando ele fala de populismo, ele está falando da esquerda, ele não está falando do populismo de direita, que possivelmente ele esteja praticando, está praticando. Então, e durante a sua campanha eleitoral, ele prometeu acabar com todos os ativismos e liberou no Brasil inteiro, infelizmente, uma horda de seguidores que se especializaram em praticar a violência, seja a violência das palavras contra quem se colocava contra a candidatura e contra as propostas de radicalidade, contra as propostas de xenofobia, contra as falas racistas que ele fez durante a campanha eleitoral, contra todas aquelas falas que atacavam grupos sociais. Imediatamente esses seguidores partiam para o ataque via redes sociais e também para o ataque físico. Isso acabou descambando a partir de um momento da campanha para o ataque físico e se registraram mortes, né? Estes grupos, agora com a eleição, se eles não forem contidos por uma fala do eleito, eles vão sentir a vontade para continuar fazendo isso, né? E na fala dele, em nenhum momento, ele tenta inibir isso. Então, é como se ele tivesse dado uma carta branca para esses grupos de extrema direita matarem, assassinarem, perseguirem. Nós já temos episódio de acampamento do MST incendiado, teve um prédio de uma entidade que lida com a questão indígena incendiado, né? Em Goiás, um grupo que se diz um grupo anti-gay, né? Já declarou que agora tem licença para matar, né? Portanto, se isso não for contido pelo próprio candidato, pelo presidente agora eleito, a tendência é que esses grupos se sintam à vontade para praticar todas as barbaridades. Aliado a isso, nós temos os aliados que ele fez nos estados. Vamos lembrar que o discurso do governador eleito do Rio de Janeiro é o mesmo discurso. É o discurso da morte, de abrir covas, de botar gente, de enterrar as pessoas, enfim, né? A sociedade brasileira agora vai precisar ver se esse discurso continua, ou se em algum momento se coloca uma tentativa de freio nisso, ou se não. Nós também vimos, o que eu acho muito grave, é que dentro das chamadas forças de segurança, em muitos lugares do país, elas fizeram exibição de força em comemoração à vitória do candidato, o que constitui um perigo, porque se tem candidato dizendo que vai dar liberdade para as polícias matarem, o que é que nós estamos transformando esse país? Então, esse discurso está posto e não foi retirado. Então, essa violência está colocada. O que nós temos que apostar é que a sociedade vai saber reagir a este clima e este tipo de discurso e exigir do candidato que ele traga as suas propostas para a gente ver o que ele propõe governar. Qual é a proposta que ele tem para a economia? Qual é a proposta para ele tirar o Brasil da crise? Qual é a proposta para gerar emprego? Qual é a proposta para ter política industrial e o Brasil voltar a ter uma indústria forte? Tem proposta para isso? Não tem proposta para isso? Então, estas questões é que nós estamos falando. Então, eu entendo que nesse momento, aqueles que apostaram principalmente a partir da disputa do segundo turno, como já uma frente democrática construída em torno da candidatura de Fernando Haddad, se permaneça essa frente democrática e se amplie. Porque se a gente não apostar na democracia, se a sociedade não apostar na democracia, se os que acreditam na democracia não se juntarem, é mais fácil derrotar a própria democracia. É isso aí. E, João Caires, o que a CUT espera desse novo governo? Na verdade, assim, só colocando pouco rapidinho essa questão da violência, porque ele fez dois discursos, né? E do outro, já eleito,
complicado, que ele fala na verdade, ele insiste em falar na verdade com a Bíblia e a Constituição. Eu, apesar de cristão, eu não quero que um governante governe com a Bíblia, né? Até porque a gente tem outras religiões, você tem o judaísmo, você tem muçulmanos, você tem todas as religiões. E a própria Bíblia também, você tem duas Bíblias, você tem a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então, com qual Bíblia ele vai? Ou ele vai querer obrigar as pessoas a seguirem a Bíblia dele. Né? E mesmo dentro do protestantismo, existe várias correntes que interpretam a Bíblia de certas maneiras. Então, é complicado um presidente da República se assumir desse jeito, porque ele é presidente de todos, né? E do ponto de vista de esperar alguma coisa, bem, eu tive a oportunidade de ler o plano de governo, se pode chamar aquilo de plano de governo, porque na verdade é um PowerPoint, e é muito preocupante o que ele escreve lá. E até cheguei a fazer alguns comentários com as pessoas, né, no debate, na campanha, porque ele escreveu, e tem muita gente que duvida que o que ele escreveu ele vai fazer. Da mesma maneira que tinha gente que duvidava que aquele ponte para o futuro do governo Temer também não ia se concretizar. E ele concretizou quase tudo, só não conseguiu concretizar a reforma da Previdência, né? E é muito estranho, porque tem muita gente achando que o Jair Bolsonaro não é o Temer. Parece que é o PT que está no governo ainda. A gente sentiu isso na campanha, nós vamos tirar o PT, como se o PT estivesse no governo ainda, sendo que já são quase 3 anos aí do governo Temer, e o partido do Bolsonaro foi o partido que mais apoiou e aprovou todas as propostas do Temer. Então, na verdade, é uma continuidade do governo Temer. Então, a CUT, como central sindical, em defesa dos direitos dos trabalhadores, tem muita preocupação. Aquela ideia maluca que ele tem de criar uma carteira verde e amarela, que é uma carteira sem direitos. A própria reforma da Previdência, que ele já está negociando com o governo Temer. Hoje, o próprio ministro, futuro ministro dele da Fazenda, que foi totalmente indelicado, foi grosso, foi tipo um ditador, como uma jornalista que perguntou sobre o Mercosul, que disse que o Mercosul não é prioridade. Então, as pessoas precisam se inteirar mais do que é a nossa relação com o Mercosul, né, o tipo de vantagem que nós temos temos muitas vantagens no Mercosul. Aliás, a nossa relação com o Mercosul, ela é uma relação praticamente superavitária o tempo todo. Nós ganhamos no comércio. Nós ganhamos no comércio. É uma relação comercial vantajosa para o Brasil. E aí vem a questão que já foi comentada agora há pouco, né, pelo Fausto, e a própria Marilena também comentou sobre a reforma da Previdência. Ele quer fazer uma reforma piorada ainda do que a que foi proposta pelo Temer. Bom, falando na questão da reforma da Previdência, eu te pergunto, Feijó, a questão das privatizações. Você acha que ele vai se aprofundar mais no que já está sendo feito pelo governo Temer? Você acredita nisso? Uma continuidade? O discurso aqui também é contraditório. O seu futuro ministro da Economia, porque parece que não vai ter mais Ministério da Fazenda, agora vai virar Ministério da Economia, já disse que vai privatizar tudo, que não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra. O candidato, em alguns momentos, fez esse discurso, em outros momentos, fez assim, não é bem assim. A Eletrobras, lá o centro de comando da Eletrobras, nós não vamos privatizar. A Petrobras, exploradora de petróleo, nós não vamos privatizar as refinarias e a distribuição. Aqui revela, inclusive, a meu ver, uma falta de conhecimento. A Petrobras não é uma empresa exploradora de petróleo só. Ela era uma empresa integrada de energia, aonde pesquisa, descobre, extrai petróleo, aonde refina e produz derivados e comercializa. Portanto, uma empresa completamente integrada e que puxava uma enorme cadeia produtiva. Naval, pesquisa, enfim, né? Esta cadeia produtiva permitia à Petrobras e permite, nos momentos de crise, por exemplo, no preço do petróleo, não perder a sua lucratividade porque ela também refina e distribui. Certo. No momento que na distribuição e no refino tem, digamos, menos lucro, na exploração de petróleo podia ter mais. Então, essa integração, ao ser desmontada, causa um prejuízo para o país. Então, eu não sei o que ele vai fazer, porque, na verdade, durante a campanha eleitoral, ele não discutiu. Ele lançava uma coisa aqui, depois desmentia ali, lançava outra ali, depois desmentia ali. O seu candidato a vice, agora vice-presidente, disse que vai acabar com o 13º e com o terço de férias, depois ele desmente. Que, inclusive, desmentiu que vai invadir a Venezuela hoje. Pois é. E aí, olha só, como é que você lida com isso? Você não sabe o que tem. Ou seja, foi dado a ele um cheque em branco para fazer o que quiser. Na medida que o que ele quiser fazer prejudique a população, nós vamos ter que fazer um debate com a população. E por isso a importância de uma frente, né, para defender a democracia, porque se, para impor as suas teses,
ele apelar para um processo de perseguição aos movimentos sociais, perseguição ao movimento sindical, perseguição e destruição dos ativismos como ele prometeu, perseguição a partidos com os quais ele não concorda, uma frente democrática vai ter que resistir a este embate para preservar, eu já disse, a democracia, mas para preservar também que o Brasil continue tendo um espaço de diálogo e não um espaço puramente de confrontação, onde as pessoas se olham na rua e, dependendo de que uma olhe para a outra, saque a arma que ele prometeu liberar e dê um tiro na pessoa. Né? Você acha que é possível fazer uma pressão no Congresso justamente pela essa questão das retiradas dos direitos trabalhistas? Eu acho que no Congresso eu tenho muito um sentimento de desalento, porque o Congresso que tá aí é ruim e o que foi eleito é pior. É pior. Não é? Ele é pior do ponto de vista, inclusive, dessa lógica da preservação dos direitos. Eu entendo que só na medida que as medidas forem sendo anunciadas, as propostas que ele tem forem sendo anunciadas, e elas forem prejudiciais à população, a parcelas da população, essas parcelas ou a sociedade terá que ser mobilizada para fazer defesa disso e para impedir, digamos, a repressão que ele tentará fazer contra os movimentos sociais quando saírem em defesa dos seus direitos. Então, isso nós vamos ter agora que ir medindo, né, com tranquilidade, aglutinando as pessoas, conversando. E quando eu falo Frente Democrática, eu não estou falando só de partidos, não. Estou falando de movimentos sociais, partidos, intelectuais, pessoas que defendem e que acreditam na democracia, personalidade, artistas. Essa massa que se mobilizou no segundo turno em defesa da democracia, né? Que não é constituída só de instituições, mas também de pessoas, de personalidades e até um processo de relação com pessoas que no mundo possam ajudar a denunciar uma escalada autoritária que porventura venha acontecer. Inclusive a CUT anunciou, até postou uma nota referente a isso, né, Caires? Sim, aqui assim, temos que respeitar, né? Foi eleição, ganhou a eleição, é lógico que a gente teve uma abstenção histórica muito grande, ou seja, não deu nem 40% da população que o elegeu, mas temos que respeitar a vontade desse povo, esse povo está muito esperançoso e eu acredito que depois que eles realmente descobrirem qual é o projeto, porque eles votam em 5 coisas, mais ou menos, que o Bolsonaro falava muito em família, falava na questão de segurança pública, como se a segurança pública fosse um problema do governo federal e não dos estados para resolver. E ele fazia esse discurso todo e isso acabou pegando. Né? E também além das mentiras, né, que a gente teve aí o caso das notícias falsas, o caso do WhatsApp, aquela questão de kit gay, de um monte de coisas absurdas, né? E que aí ele vai ter vai ter uma lua de mel logo de começo, mas me lembra muito o governo, né, quando o Collor foi eleito, né, que no começo todo mundo acreditando, as pessoas saíram comemorando as ruas também, de verde e amarelo, né, o caçador de Marajás, e depois você não encontrava um que votou nele. Hoje está mais fácil, né, você saber quem votou, porque as redes sociais denunciam, você sabe quem votou. Então, assim, a expectativa, eu até falo com o pessoal, vocês precisam ler, e porque a gente tem que debater o que ele quer propor, porque nós somos totalmente contra. Por exemplo, a questão da educação. Ele fala em educação à distância desde o ensino fundamental. É como ensinar natação à distância, né? Nós vamos aprender a nadar, né, via joga na água e se vira. Ele se vira. Então, é uma loucura. Fora outras coisas, como agora querer cobrar mensalidade nas universidades. Sim, eles estão colocando um monte de coisa. Então, eu creio que nós, como movimento sindical, em defesa dos direitos dos trabalhadores, vamos nos opor e apresentar propostas, que nós já temos propostas, inclusive entregamos, né, uma proposta chamada Plataforma da Classe Trabalhadora, o que o movimento sindical tinha de interesse, não só a CUT, mas com as outras centrais sindicais, de propostas, inclusive para retomada do desenvolvimento, retomada do emprego. E a gente acredita que pelas propostas do futuro ministro dele da Economia ou da Fazenda, que vai ser, realmente eu acho que vai aprofundar mais a crise, como aconteceu no governo Temer. Eles apresentaram há mais de um ano aí a reforma trabalhista, que ia gerar milhões de empregos e não aconteceu nada, muito pelo contrário, tá? Precarizando. Então é isso que a gente vê, um aprofundamento do governo Temer, que será o governo do Bolsonaro. E como garantir o direito à Constituição? E também a questão que é nessa parte que entra numa pressão social, né? Justamente para cobrar o que vai vir a seguir, né? Olha, então voltando ao tema que já começamos aqui a conversar. Primeiro é conter aqueles que acham que estão falando em nome do candidato e falando e fazendo as maiores barbaridades. Por exemplo, uma deputada eleita do PSL em Santa Catarina que pediu para os alunos denunciarem professores a gente deu aqui num processo de perseguição
e de interferência na autonomia do educador, do diálogo, né? A invasão que nós vimos das universidades neste processo eleitoral, produzida por parte do aparelho de Estado, né? Que se bolsonarizou. Também tem que reconhecer isso. Sim. Então, como conter estes que, em nome do eleito, vão propor barbaridades, perseguição? Como conter isso? Como conter essa onda? Segundo, exigir respeito à Constituição. Agora, vamos lembrar, a gente exige, e ele prometeu que ia respeitar a Constituição. Os 2 anos de governo Temer se caracterizaram por falta de respeito à Constituição. E o Judiciário não impôs o respeito à Constituição. Ao contrário, muitas vezes validou medidas claramente inconstitucionais. Validou medidas inconstitucionais. Chegou ao cúmulo de desrespeitar uma decisão de um comitê da ONU, do qual o Brasil é signatário. Então, prometer respeitar a Constituição, precisa ver, né? Até porque a Constituição pode ser mudada. A Constituição não é imutável, né? Dependendo do que quiser colocar lá como emenda, tendo 2/3 do Congresso, aprova. E a Constituição de hoje pode não ser a Constituição de amanhã. Vamos lembrar que o vice dele propôs fazer uma Constituição elaborada por especialistas indicados por ele, né? Uma Constituição curta e enxuta, que significa uma Constituição sem direitos e interpretativa, porque curta e enxuta significa, bota lá meia dúzia de coisas, os iluminados, eles aprovam no Congresso e a partir daí cada um interpreta a Constituição do jeito que quiser. Então, dizer que vai seguir a Constituição hoje não quer dizer muita coisa, né? O presidente Supremo dizer que a Constituição tem que ser cumprida e que ele tem que jurar respeito à Constituição é uma bela frase, mas também não quer dizer muita coisa. O próprio Supremo não respeitou a Constituição. E é o Supremo que está ali para fazer isso, para garantir o respeito à Constituição. Então vamos ver. Vamos ver. Nós temos tempo, quer dizer, não muito. Como disse a menina, não dá tempo nem de descansar, né? Como disse a moça aí nas falas, não dá tempo nem de descansar. Temos que ficar atentos, mobilizados, dialogando com as pessoas, apostando na construção de um processo de resistência. Eu diria que tem uma eleição da palavra do ano. Para nós, pelos próximos anos, a palavra será resistência à retirada de direitos, resistência à tentativa de impor autoritarismo, resistência àqueles que tentarem fazer desse país um país que se vai mover pela violência contra aqueles com os quais nós não concordamos. Perfeito. Agradeço, João Caires, nosso comentarista político José Lopes Feijó, pela participação aqui, pelas explicações também, que sejam sempre bem-vindos. Nós aqui agradecemos. Obrigado.